Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 629. Apenas 3 humanos sobreviveram. E além de URD, os outros estavam presos. Então, na verdade, só ela estava ativamente fazendo alguma coisa. Isso é realmente verdade. Enquanto Seong Ji-han duvidava de suas palavras. Que tipo de bobagem é essa? Id, que estava sentado no chão, gritou incrédulo para o olho divino. Apenas 3 humanos sobreviveram. Para onde foram todos os outros? Você deseja saber? O olho divino brilhando enquanto ela olhava para Id. Claro. Então, por favor, venha para onde estou. Vou te contar tudo o que sei. Com essas palavras, ela começou a sair pela porta por onde haviam entrado. E isso, ela só está tentando nos fazer resgatá-la. Homem primitivo, aquela mulher deve estar mentindo. Homem primitivo, você está falando de mim? Com suas palavras, Sang Ji-han franziu a testa e eu evitei seu olhar. Bem, você não se chamou de rato de laboratório? Eu não tive coragem de te chamar assim, então chamei você de homem primitivo. Posso me considerar um rato de laboratório ou um homem primitivo, mas não está tudo bem quando os outros dizem isso. Você é exigente. Então como devo chamá-lo? Por que esse cara está tão ansioso para se apresentar adequadamente? Apenas me chame de Seong. Seong, entendi. Vou te chamar assim, Seong. De qualquer forma, ouça com atenção de agora em diante. Eu cerrei os dentes enquanto ele olhava na direção que o olho divino havia deixado. Não acredite no que esse globo ocular diz. A humanidade já atingiu o estágio da imortalidade. Você acha que poderíamos ser reduzidos a apenas 3 e ser aniquilados? Ela está apenas tentando despertar nossa curiosidade para ser resgatada primeiro. Seong Ji-han assentiu levemente com suas palavras. Bem, o dono do olho divino provavelmente não o ajudaria por pura boa vontade. Ela deve ter seus próprios motivos e escolheu Sang Ji-han como meio para alcançá-los. No entanto, ela é melhor que você. O que? Desde o início, você tentou fazer uma lavagem cerebral em mim assim que cheguei aqui. E isso foi. Além disso, quer haja 3 sobreviventes ou mais, quanto mais pessoas souberem sobre Ark, melhor. Então vou segui-la. Você quer ficar aqui e comer? Enquanto Seong Ji-han apontava para o dispositivo de acesso ao servidor com o dedo. Gole. Eu engoli em seco, olhando ansiosamente para ele. Então. Eka. Ele relutantemente desviou o olhar. Não. Acho que também deveria ouvir o que aquele globo ocular maluco tem a dizer. Comerei quando voltarmos mais tarde. Então está resolvido. Vamos. Com isso, os dois saíram pela porta do setor sul. Por aqui, por favor. Eles começaram a se mover na direção que o olho divino os guiava. Ocasionalmente, light clocks apareciam para bloquear seu caminho, mas... Uau! Seong Ji-han os destruiu facilmente, abrindo caminho. Quanto tempo eles caminharam assim? Nesse ritmo, chegaremos ao setor ocidental. De dentro do azul e do vermelho, o administrador vermelho falou com Seong Ji-han. Tendo reunido várias informações quando eles entraram no corpo de Hefesto no setor sul, ele viu a direção que o olho divino os estava conduzindo e descobriu o que havia no final. Se for o setor ocidental, eles não disseram que Yggdrasil estava lá? Sim, é o setor que fornece força vital infinita. Entre os setores leste, oeste, sul e norte, este provavelmente foi criado primeiro. Yggdrasil sendo o primeiro. Ser guiado pelo olho divino para resgatar alguém e o fato de o destino ser o setor oeste onde Yggdrasil estava localizada, foi apenas uma coincidência. Com uma sensação estranha, Seong Ji-han continuou avançando. E quando chegaram a uma bifurcação na estrada com 2 caminhos. Por favor, venha por aqui. O olho divino o guiou para a esquerda. Da direita, posso sentir uma forte vitalidade. Esse era o setor oeste, onde ficava Yggdrasil. Seong Ji-han olhou naquela direção por um momento antes de seguir o olho divino. Então, aí. 4 mulheres estavam deitadas no chão, banhadas pela luz. Este é o alojamento das mulheres isoladas. Como se estivesse entrando pela primeira vez em um banheiro feminino, os olhos de Id percorreram o espaço sem descanso, observando o interior. Por favor, venha até mim. O olho divino voltou para a mulher deitada mais à esquerda entre os 4. Então. SSSS. O olho divino entrou em seus olhos e os lábios da mulher deitada ali começaram a se mover. Permita-me apresentar-me formalmente. Meu nome de batismo é Noah. Sou um isolado com o poder de observação. E então ela acrescentou. Eu também sou oficialmente nomeado supervisor da Ark pelo governo. Ela prontamente revelou até mesmo sua identidade oculta. Noé na Arca. Esta é a Arca de Noé? É apenas um nome dado por um superior obcecado pelo texto antigo, o Antigo Testamento. Não tem nenhuma conexão com a mitologia. Enquanto Noah estava lá, apenas movendo a boca, eu disse incrédula. Você é o supervisor. Como pode um isolado ser? Apenas isolados podem estar aqui. Para supervisionar este lugar, um isolado teve que ser nomeado supervisor. Entendo, mas você está preso na prisão do tempo. Como você pode falar? Ao dizer isso, ele apontou para os padrões do relógio cobrindo todo o corpo de Noah como tatuagens.
Ela estava coberta de padrões de relógios piscando em todas as suas roupas, assim como os outros ao lado dela. Mas, ao contrário dos colegas sem vida ao lado dela, ela movia a boca, embora de forma não natural. A prisão do tempo força a pessoa a reviver passados dolorosos repetidamente para quebrá-los. Mas meu poder de observação me permite evitá-lo. Evitar? Isso. Posso escolher não ver o que não quero ver. Então, mesmo que o RD tenha repassado o passado através da prisão do tempo, ela simplesmente não assistiu? Então essa é uma maneira de evitá-lo. Enquanto Seong Ji-han pensava isso, olhando para o olho divino. Bem, tudo bem, supervisor. O que foi que você disse antes? Agora que chegamos até aqui, você não vai dizer. Foi tudo mentira. Você é? Você parece desejar que fosse mentira. Mas é verdade. Só restam 3 humanos vivos. Não. Como isso é possível? Como a outrora próspera humanidade poderia ser reduzida a apenas 3? Você se lembra de transcendência? Quando Noah mencionou transcendência, a expressão de Id ficou séria. Transcendência. Isso não foi bobagem? O que é isso? Não falem entre si. Expliquem para esse rato de laboratório também. Apontando para si mesmo, Sang Ji-han perguntou. A transcendência é o processo de unificação da humanidade, que passou pela transformação fotônica, em uma única consciência. Uma única consciência. Simplificando, é como fundir toda a humanidade em uma só. Fundir toda a humanidade? Colocado assim, era fácil de entender. Mas, por que você faria isso? Os humanos com características leves não estavam prosperando? Exatamente. Somos a primeira espécie inteligente do universo. Seres imortais que obtiveram corpos fotônicos além dos limites da carne. Não há necessidade de passar pela transcendência. Na refutação de Id, o olho divino de Noah brilhou. Existem várias razões, incluindo séculos de grandes guerras, mas, em última análise, é devido ao esgotamento dos recursos. Esgotamento de recursos? A transformação fotônica da humanidade requer recursos especiais. Estrelas que estão em harmonia com a espécie humana. Estrelas que chamamos de Sol. Você está dizendo que o Sol é um recurso? Talvez a tecnologia futura tenha avançado muito. Tratar o Sol como um recurso e tudo. Enquanto Seong Ji-han olhava para Noah incrédulo. Existem inúmeras estrelas no universo, mas apenas um número limitado pode levar a humanidade à transformação fotônica. A humanidade travou grandes guerras para obtê-las e, depois que 95% foram aniquilados, a humanidade foi unificada sob um governo. As grandes guerras são eventos de um passado distante. Como apenas 5% da população sobreviveu, na verdade temos uma abundância de sóis que podemos usar. Mas a humanidade já é imortal. Sem outra grande guerra, é apenas uma questão de tempo até que a população volte aos níveis anteriores. Para evitar a extinção prevista, devemos reconstruir fundamentalmente a humanidade através da transcendência. Quando eu parecia sem palavras, incapaz de responder. Suushi. O olho divino virou-se para olhar para Sang Ji-han. Ao contrário de Id, você pode achar isso difícil de entender. Bem, sim. Como esperado, deixe-me explicar em detalhes. Então Noah começou a explicar por que a humanidade só pode passar pela transformação fotônica com estrelas do tipo Sol. A humanidade se originou em um planeta influenciado pelo Sol. Desde o início, nossos ancestrais foram absolutamente influenciados por esta estrela. Isso eu posso entender. Talvez por isso, a energia do Sol foi essencial quando a humanidade avançou para atingir o novo marco da transformação fotônica. Existem inúmeras estrelas no universo, mas apenas aquelas semelhantes ao Sol reagiram. No entanto, não tenho ideia do que ela está falando. Quando surgiram equações que provavam a conexão entre o Sol e os humanos, Sang Ji-han desistiu de tentar entender. Ele ainda não tinha entendido completamente o que era a transformação fotônica, humanos feitos de luz. E agora falavam em compatibilidade com o Sol, era demais. Não importa. Então, basicamente, você está passando pela transcendência devido à escassez de recursos? Sim, você pode pensar dessa maneira. Quando Seong Ji-han compreendeu isso até esse ponto. Mas ainda assim, isso não faz sentido. Admito que os sóis são escassos. Id, que havia sido momentaneamente silenciado, recuperou o ímpeto e gritou alto. Dizer que estou aliado ao RD, o líder da rebelião, quando sou um funcionário do governo. Essa é a coisa mais desagradável que eu vi na minha vida. As pessoas não poderiam ter concordado com isso. Meu pai, minha mãe, eles não teriam participado de rituais de transcendência tão ridículos. Você acha que buscamos o consentimento individual para cada pessoa? Os lábios de Noah se torceram, diferentemente de sua expressão habitual. Em relação à transcendência, houve mais oposição do que apoio. Opiniões como a sua, questionando por que deveríamos fazer isso quando ainda temos muitas estrelas para a transformação fotônica, eram comuns. Mas, você ignorou toda aquela oposição e prosseguiu mesmo assim? Sim, para o futuro, o governo modificou o sistema fotônico para que toda a humanidade passasse pela transcendência. A luz jorrou do olho divino e uma tela apareceu. Nele. Clarão, clarão. Pessoas com partes de seus corpos feitas de luz brilharam em branco e desapareceram.
Restaram apenas fragmentos de sua carne não transformada, espalhados pelo chão. Aqueles que não puderam participar da transcendência eram apenas os isolados com apenas um traço de luz. Os humanos normais restantes se fundiram em uma única luz, o ser transcendente. Assim, todos os normais transcenderam e os isolados não puderam participar. Enquanto Seong Ji-han continuava a entender a situação fora de Ark. E o ser transcendente, que reuniu toda a luz da humanidade, assumiu uma forma incompleta. Zin. O olho divino mostrou uma nova cena. Um aglomerado de luz, do tamanho de um punho, flutuando no ar. Era como o brilho fraco emitido por uma lâmpada incandescente, seu brilho não era particularmente impressionante. Mas, tendo experimentado o poder da luz branca, posso dizer, esse aglomerado contém energia de luz branca altamente condensada. Tendo dado um passo para o reino do clã da luz, Sang Ji-han pôde ver e compreender a essência daquela pequena massa de luz. Se fosse exibido como um número estatístico, talvez o símbolo do infinito, infinito, aparecesse. Eu parecia sentir o mesmo. Esse é o ser transcendente. Ao contrário de suas reações céticas anteriores, ao ver aquele pequeno aglomerado de luz, ele imediatamente o reconheceu como o ser transcendente. Mas mesmo sendo tão pequeno e contendo poder de luz infinito, está incompleto? Enquanto Seong Ji-han ponderava enquanto olhava para o ser transcendente. Zin. A tela, que havia sido ampliada, diminuiu lentamente para mostrar os arredores. E lá, o RD apareceu, parada com os olhos fechados. Por que aquela mulher está na frente do ser transcendente? Eu perguntei com a voz trêmula ao vê-la. Bem, o ser transcendente está no centro da arca, afinal. Noah respondeu em um tom prático. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.